Uma ótima tarde a todos na paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, esteja na tua vida, não só hoje, mas para sempre. Hoje, dia 23 de janeiro de 2020, uma ótima tarde de quinta-feira. Sejam abençoados, queridos, na paz do Senhor Jesus. Vamos continuando a nossa leitura. Paramos ontem, começando aqui no livro de Gênesis, na nossa sequência de leituras, né? Vamos para Gênesis capítulo de número 34, depois Salmo de número 11 e o Mateus nós vamos ler hoje, em nome de Jesus, terminar Mateus 8, vai ser do 18 a 34, e também Mateus capítulo de número 9, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Diná e os siquemitas. Ora, Diná, filha de Lia, dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai, esse Amor aqui com H, viu, amados? Consegue-me esta jovem para a esposa. Aqui não está escrito consente-me, não, é consegue-me. Esta jovem por esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violentada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento. Essa palavra majorai significa pode aumentar o quanto vocês quiserem, que eu vou dar o dote. Pode aumentar o dote. E as dádivas. E darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor. E lhe disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora.
Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade e falaram aos filhos da cidade: Estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhe também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. A traição de Simeão e Levi. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam a mais forte dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violentada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativas e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã, como se fosse prostituta? Amados e amadas do Senhor Jesus, vós, os adolescentes, preste bastante atenção nessa palavra. Olha o que aconteceu como consequência de um passeio, e tudo indica que não foi autorizado pela mãe de Diná, porque ela estava só e ela estava procurando conhecer o povo da terra. Se ela tivesse uma boa intenção no seu coração, por que ela não diria para a mãe? A mãe não teria deixado, com certeza. Por que ela não teria chamado outras jovens para ir com ela? É a pergunta que fica no ar. A palavra de Deus, adolescentes e jovens que me ouvem nessa tarde, a palavra do Senhor diz assim, que não há nada oculto que não haja de ser revelado. Então revele a sua mãe tudo que está acontecendo, para que você no futuro não venha passar por uma amargura como passou a Diná. E é interessante que a Bíblia não fala mais sobre ela. Se ela se casou, se ela continuou solteira, como foi. Não traz mais nenhum relato. Pelo menos já li várias vezes a palavra do Senhor e nunca mais encontrei Diná como referência. Amadas do Senhor Jesus, você que tem seus 12, 13 anos, eu também já passei por essa idade. Vale a pena obedecer o nosso pai e a nossa mãe. A minha mãe era chamada pelos
nossos pretendentes, que hoje são nossos esposos, era chamada de generala, era generala Rosa. Mas hoje eu agradeço tudo quanto ela fez por mim, pela minha irmã, porque era tudo para o nosso bem. Hoje estamos bem casadas, eu já há mais de 40 anos, a minha irmã também quase 40, já temos os netinhos e temos como bagagem na nossa vida, como exemplo, para ensinar às nossas filhas, aos nossos netos, nossos filhos. Então obedeça o papai e a mamãe. Quando o papai e a mamãe disser para você assim, não vá a tal lugar, ali tem pessoas que não vão te fazer bem. Ouça-os. Eles querem somente o teu bem. Você viu a consequência aqui, né? Uma cidade todinha ficou as mulheres viúvas e os filhos órfãos, que mataram todos ao fio da espada. Agiram corretamente? Não. Mas a Diná também não agiu corretamente. Vamos aprender com os erros desse pessoal aqui da palavra. Amém? Então agora vamos para o Salmo de número 11. O Senhor vai falando poderosamente ao nosso coração. O Senhor é forte refúgio. Está procurando refúgio nessa tarde? Ele é o teu refúgio e fortaleza, amados. Socorro bem presente na angústia. Esse é o Salmo de número 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. E vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Um salmo curto, não é verdade? Apenas 7 versículos, porém profundíssimo. Fala de uma maneira tremenda no nosso coração. O salmista, ele fazendo a pergunta para nós, é uma pergunta. Versículo 2. Pois eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos. Ora, versículo 3. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Isso aqui está trazendo, amados, para os nossos dias, porque a palavra do Senhor, como eu sempre digo, ela é nova a cada amanhecer. O que escreveram no jornal de ontem, aqui já está escrito há muitos, né? Vamos dizer já há milhares, porque isso aqui já faz mais de 2000 anos que foi escrito, antes de Cristo. Então, amados, está falando para nós sobre os fundamentos de Deus na nossa vida. Vai acabando. As leis vão se afrouxando. Que pode fazer o justo? É a pergunta. Então, às vezes você está aí pensando, meu Deus, eu estou tentando tanto pregar a tua palavra na íntegra, porém as leis estão se afrouxando. E aí a gente chega um tempo, já está chegando esse tempo, aliás, já chegou, que você não pode mais pregar a palavra aqui no nosso Brasil, na íntegra como ela é. Porque senão você é chamado de tantos títulos
que nem vale a pena dizer aqui, né? Mas a palavra não mudou, ela é a mesma. E ela abomina o pecado. O Senhor ama o pecador, mas abomina o pecado. Vamos agora para Mateus, terminar o capítulo 8, que ontem a emoção foi tão grande que não deu para terminar. Hoje nós vamos ler do 18 até o 34 e vamos ler o capítulo 9 também, completinho, em nome de Jesus, de Mateus. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me, e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Esse escriba, amados, a palavra tem deixado bem claro que ele queria seguir o Senhor, sabe por quê? Porque ele tinha esperança que Jesus ia ficar muito mais famoso e rico do que ele. No caso, Jesus não era rico, mas para esse homem aqui ele ficaria rico. Ele achava que Jesus, além da fama, iria ficar muito rico. Eu vou deixar toda essa posição, eu ganho muito dinheiro, mas eu quero ganhar mais. Mas Jesus, como sonda os corações, ele sabe o que a gente está pensando, e antes que a palavra nos venha à nossa língua, ele tudo conhece, aí ele já deu a resposta. Está vindo após mim por dinheiro, não é verdade? Mas eu quero dizer para você, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem, o que ele queria dizer? O Criador do céu e da terra e de tudo quanto neles há, não tem aonde reclinar a sua cabeça. Ou seja, se é isso que você quer, pode dar um passo atrás e voltar para a tua casa. Aí o outro queria primeiro sepultar o pai dele. Quando a gente vai buscar na história dos evangelhos, a gente vai aprender que o pai nem havia morrido, certo? Ele queria esperar o pai morrer para depois sepultar. Então Jesus está dizendo, deixa que os mortos sepultem os seus mortos, aos seus mortos. O que ele queria dizer? Deixa que os mortos espirituais sepultem os seus mortos carnais, um morto aqui de carne e osso. Então, amados, esse texto está trazendo para nós, abandone tudo quanto te atrapalha a servir a Deus. Ah, mas eu vou abandonar o meu pai e a minha mãe. Não. Mas o Senhor estava falando com ele. Tinha mais alguém para cuidar. Você sabe da tua vida, da tua obrigação. Você conhece todas as coisas. Então, pergunta ao Senhor, Senhor, isso aqui está trazendo impedimento para eu fazer a tua obra? É um ponto de interrogação para nós, nessa tarde. Vamos lá, Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, havendo-os repreendido, agora repreende os ventos e o mar. E fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? É outra pergunta para nós nessa tarde, queridos. Você também pode perguntar, quem é este que pode acalmar essa tempestade a qual estou passando nessa tarde de hoje,
23 de janeiro de 2020. O ano nem bem começou, ainda tem mais de 11 meses. E a luta está travada, o mar está furioso, o vento sopra, é contrário, mas Jesus é contigo, amados. Na tua vida, Ele é Deus na tua vida. É Deus na hora da tormenta, na hora da bonança, na hora da dificuldade. Ele é o Deus que por ti tudo executa. O salmista, ele clamava, dizendo que o Senhor era o refúgio dele. E debaixo das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Amados, as calamidades vêm. Estamos sujeitos a elas, sim, mas esconda-se debaixo das asas do Altíssimo. Oh, glória a Deus! E você vai estar seguro. A tempestade vai passar. Enquanto ela não passa, você vai estar abrigado debaixo das asas do Todo-Poderoso. Aleluia! Daquele que é e que era e que há de vir, o nosso Jesus, o nosso Salvador, o Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo eles chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Vocês já viram pessoas tão perturbadas tanto quanto? Ainda existem, amados, mas a autoridade hoje está dispensada nas tuas, nas minhas, nas nossas mãos. Se for preciso jejuar, como o Senhor nos ensinou, para expulsar a casta de demônios, vamos jejuar. O importante é que aquela vida seja liberta para a honra e a glória do nome santo do Senhor. Continuando. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas, e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Amados, quão triste é pensarmos que ainda existem pessoas como essas aqui, que preferem as coisas materiais às coisas espirituais. Esses homens perderam mais de 2.000 porcos. E nesses 2.000 porcos aqui que a Bíblia diz, esse capítulo de Mateus não dá esse detalhe, mas em outros evangelhos dá o detalhe da quantidade de porcos. Então, na verdade, aquele homem, ele tinha nada mais, nada menos que 6.000 demônios dentro daqueles 2 endemoniados. Outro evangelho diz 1, mas aqui diz 2, é porque o outro não achou assim, achou que não era interessante falar dos 2, vamos dizer assim, né? Mas esse aqui fala dos 2. Então vamos dividir entre os 2, 3.000 demônios em cada um, porque uma legião, naquela época da guarda romana, seriam 6.000 soldados. Amados, você já parou para pensar o que é uma pessoa com 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 demônios? Um só já faz um estrago tremendo. Mas Jesus libertou, ainda que aqueles porcos foram mortos. Sabe por quê? Porque a tua alma,
A alma do perdido, seja ele qual for, vale mais do que o mundo inteiro. E se for preciso que aconteça tal coisa, Jesus ainda vai fazer. Porque Ele é o mesmo, Ele continua libertando, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ele não será eternamente, Ele já é eternamente. Por isso que não diz será, porque de eternidade a eternidade diz a palavra, Tu és Deus. Oh, glórias a Deus. Não fique fiado só, sabe, seguro em coisas materiais, para poder ir atrás de almas, não. Desprenda-se disso, em nome de Jesus. Uma alma vale mais do que tudo isso aí que você está achando tão importante. Vá atrás. Queime um pouquinho mais de petróleo. Gaste um pouquinho mais dos seus joelhos no chão. Passe um pouquinho mais de fome por essa alma aí que precisa ser liberta, mas precisa de jejuar, porque tem certas castas de demônio, que nós vamos ler daqui uns dias sobre isso, sobre o jovem lunático, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, diz que ainda era demônio, mas não era casta, que só sai com jejum e oração. Então é muito clamor e muito jejum. Dispensa mais um pouquinho. Vamos para o capítulo 9. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Ei, passagem maravilhosa. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. No caso aqui, Jesus morava em Cafarnaum e diz a história que era na casa de Pedro. Por isso que ele diz assim que não tinha onde reclinar a cabeça. Não é que ele dormia ao relento, não. Ele dependia da casa de Pedro para se hospedar ali todo aquele tempo. Ou seja, ele morava, já não era um hóspede. Ah, se Jesus morar o tempo todo na nossa casa, vocês já pararam para pensar que maravilha? Ele não ser só um hóspede na sua casa, mas você dizer, Senhor, fica, mora aqui, Senhor, na minha casa. Todo momento o Senhor pode estar aqui, viu, Senhor? Porque aqui é harmonia o tempo todo. Porque o Senhor está aqui, por que ter desarmonia? Por que ter briga? Por que ter desavença? Oh, glória a Deus! Aleluia! E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Oh, glória a Deus! E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Oh, glória a Deus, que conhece o teu pensamento, o meu pensamento. Ele sabe, de longe entendes o meu pensamento, diz o salmista Davi no Salmo 139. Que coisa maravilhosa é ter amigos que nos levem à presença de Jesus, como esse homem aqui teve. Aqui em Mateus ele não dá os detalhes, mas daqui a pouco, me parece que em Lucas, nós vamos chegar lá, ele dá o detalhe que eram 4 homens, 4 amigos. Provérbios diz assim, que o homem que tem muitos amigos, ele pode congratular-se, ou seja, dar parabéns para ele próprio. Mas há amigo mais chegado que um irmão. Está dizendo irmão na carne, entendeu? Ele tinha 4. E aqui não era uma cadeira de rodas, não existia. Era um leito. Penso, pela fé, aqui não está dizendo em Mateus, mas no outro evangelho diz que eles abriram um buraco no telhado. Pelos olhos da fé eu posso vê-los nesta hora, cada um num canto da cama, descendo, concorda certamente aquele homem. Amigos,
amigas que nos ouvem nessa tarde maravilhosa, amados do Senhor Jesus. Faça amigos. Cada dia, não faça inimigos não, sabe? Porque a gente não sabe a hora que vai precisar de um amigo, sabe? E o Salomão, o sábio Salomão, ele escreve assim, que mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Você pode precisar desse vizinho aí, que às vezes você anda tendo contendas, sabe? Se ele não te cumprimenta, dá um jeitinho e fala, boa noite. Procure saber o nome dele. A gente pode precisar de quem a gente menos imagina. Esse aqui contou com a ajuda dos seus amigos. Oh, glória a Deus! Lembra da mulher lá do azeite? Quantos vasos? Não estava cabendo dentro de casa, amados. Deu para ela pagar as dívidas e viver do resto. Sabe por quê? Porque o resto de Deus é muita coisa. O resto de Deus não tem fim, não é? Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. Há amigo mais chegado do que um irmão. Jesus pode curar a tua alma nesta tarde, amados. Jesus pode lançar por fora essa depressão, essa tristeza, essa amargura. Sabe aquilo que tem te feito paralisar? Não o corpo, mas a alma e às vezes até o corpo. Tem pernas para andar e não consegue sair de dentro de casa. Isso está repreendido da tua vida hoje em nome de Jesus. Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, está repreendido da tua vida. Você vai sair, vai abrir a tua porta da tua sala, da tua cozinha, enfim, a tua porta de acesso para a rua. E vai abrir o portão da tua casa e vai sair e vai fazer tudo o que você precisa fazer, sabe? Para a glória e a honra do nome do Senhor. É para o bem, não é para o mal, não. Você vai ao mercado, você vai lá na quitanda, você vai na padaria, enfim, você vai estar liberta agora, em nome de Jesus. Levanta e anda. Oh, glória a Deus. A vocação de Mateus. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. A ordem de Jesus é imperativa, não é assim? Será que dá para você me seguir? Eu estou pensando, você deixaria para você, teria como você deixar seu trabalho e me seguir? Quando Jesus falar com você dessa forma, amados, vá. Como diz o ditado nosso aqui, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vá, não questione não. Ah, mas é para outra cidade, mas Jesus está enviando? Vá. Jesus come com o pecador.